Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor ao teu coração. E a palavra de hoje, ela fica localizada, esse é o endereço, Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor para o teu coração. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito e fazia já o doente descer. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e pensavam ao seu coração: como ele fala desse modo? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês pensam essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Amém. Nessa palavra, aqui, o Evangelho de Marcos retrata uma passagem muito interessante, cheio de chaves que a gente quer trazer ao teu coração nesse dia. A primeira delas é o seguinte: seria um paralítico. O paralítico, por óbvio, pelo fato de não ter sua mobilidade, ele dependia de alguém para fazê-lo chegar perto de Jesus. Acontece que nessa história, Jesus estava numa casa, e nessa casa todo o espaço já tinha sido tomado. A multidão pegava todos os espaços possíveis e inimagináveis. Foi então quando Jesus pegou e observou que algo começava a abrir no seu teto, porque 4 amigos se reuniram, preocupados com o amigo paralítico, falaram o seguinte: nós vamos te ajudar. Abriram então, destelharam a casa, seria mais ou menos isso nos dias de hoje, e quando eles acabam destelhando, abrem um buraco suficiente para baixar o amigo paralítico, eles o fazem pelo teto. Jesus, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, e obviamente quando do teto tem uma abertura e o paralítico começa a descer, mesmo que você estivesse pregando, aquilo toma totalmente a atenção do Senhor. E quando aquele paralítico é baixado no nível de Jesus, Jesus olha para aquele paralítico, observa o que os seus amigos fizeram e simplesmente o Senhor olha para aquele paralítico e diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Acontece que existiam algumas pessoas ali, alguns fariseus, algumas pessoas que se julgavam donos da verdade, julgadores, juízes, e aí eles começavam a pensar no seu coração: mas como pode? Quem é ele para de repente chegar e dizer perdoados estão os seus pecados? Isso é uma blasfêmia, porque para aquelas pessoas que eram conhecedoras da palavra, aquilo realmente era algo, uma blasfêmia, uma ofensa a um Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Porque afinal de contas, para eles, apenas Yahvé, o Senhor, é que tinha condição de perdoar os pecados, e não aquele pregador, que na verdade eles ainda não sabiam exatamente quem era, porque eles não criam que aquela pessoa pudesse ser realmente o Messias. Mas aqui, uma das coisas muito importantes que eu gostaria de chamar a tua atenção, e não deve ser diferente, é a participação de amigos. Ora, diz o ditado que aquele que tem muitos amigos tem uma grande riqueza, é uma pessoa muito próspera, porque amigos nos dias de hoje é algo absolutamente raro. Amigos são aqueles que pegam realmente junto com você, seja qual for o problema. São aquelas pessoas que te encorajam a seguir em diante, mesmo quando você está absolutamente esgotado. São as pessoas que vão te falar as verdades, mesmo que essas verdades doam. São as pessoas que vão fazer as coisas acontecerem, porque elas entendem que a tua alegria não é apenas tua, mas também é deles.
Ou seja, são pessoas que fazem parte não somente de uma questão social, mas faz parte de sentimentos, faz parte de sonhos, faz parte dos momentos dos vales e também faz parte dos momentos de montes na tua vida. Independentemente do momento que você tiver, são aquelas pessoas que estão ao teu redor e vão estar sempre. São as pessoas que vão falar as verdades, muitas vezes duras verdades, mas são as pessoas também que vão te encorajar a seguir. Vão ser as pessoas que vão dizer, olha, ainda tem condição, não desista dos seus sonhos. E é justamente essa turma, são essas as pessoas que a Bíblia conta, que compram a ideia daquele paralítico, os seus verdadeiros amigos. E eles ficam olhando toda aquela situação, olham a casa onde Jesus está, eles ficam pensando como eles poderiam então fazer com que aquele amigo deles, paralítico que estava, pudesse chegar na presença daquele que tudo pode fazer. O fato é então que aqueles amigos entenderam que era possível fazer isso pelo teto. Sobem com o paralítico, abrem uma parte do teto para descer o seu amigo, porque eles tinham convicção de que se aquele amigo deles tivesse um contato com Jesus, ele poderia ser curado. Observe, eu disse curado, porque o que se esperava de um paralítico naquela situação, ao encontrar com o Senhor Jesus, seria basicamente que essa pessoa pedisse o quê? Senhor, me cura. Jesus, todavia, quando olhou toda aquela situação, observando a maneira como que os amigos se dobravam para pegar e ajudar aquele paralítico, ele observa toda aquela situação, mas ao invés de ele pegar e falar assim, olha, eu estou te curando, ele liberou uma outra palavra. Ele falou assim, olha, os teus pecados estão perdoados. E aqui há uma outra situação a ser considerada. Aqui, Jesus está deixando bem claro para nós que os pecados da nossa vida, os pecados que muitas vezes nós deixamos armazenados num cantinho da bagunça, no nosso coração ou até no nosso pensamento, ele tem um poder, um grande poder capaz de fazer com que você fique paralisado. A Bíblia diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o Senhor. Significa dizer que as nossas orações, para serem ouvidas, elas precedem de um perdão. Elas precisam que nós venhamos nos arrepender diante de Deus e aquele arrependimento possa gerar fruto e o Senhor então possa nos perdoar. Porque se nós não tivermos o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, aquele pecado, seja ele qual for, pecadão ou pecadinho, vai continuar parando as nossas vidas. E isso é algo terrível, principalmente para um cristão, aquele que entende como funciona o reino natural e principalmente o mundo sobrenatural. Os céus se movem em favor daqueles que buscam o Senhor Jesus, mas também os céus eles paralisam aqueles que acabam tendo uma vida pecaminosa. Então, no dia de hoje, a primeira coisa a meditar é: será que as pessoas que te cercam são realmente verdadeiros amigos? Se a resposta for sim, sinta-se uma pessoa próspera, extremamente abençoada, porque aquele que tem um amigo ali também achou um tesouro. Em segundo lugar, sondar o coração. Não adianta você esconder pecados, independentemente da sua quantidade, da sua intensidade, da sua época, se você não confessá-los. Provavelmente é isso que está travando um derramar de Deus, as bênçãos dele sobre a tua vida. E se você confessa, chega na presença daquele que em todo pode fazer todas as coisas, inclusive o milagre que você tanto tem buscado, pode ter a certeza que ele vai olhar para você e vai dizer: filho, os teus pecados estão perdoados, portanto, toma o teu leito e continua a tua caminhada. Você não precisa, sobre nenhum aspecto, se desesperar, se preocupar, porque com aquela palavra, Deus liberará a tua vida em todas as direções, áreas, aquilo que você precisa. E então, a tua vida, como no estalar de Deus, passa a voltar a caminhar naquilo que o Senhor tem para você. Afinal de contas, as promessas do Senhor para a nossa vida, a palavra dele diz que nós, uma vez que sejamos obedientes, que é o que diz em Deuteronômio 28, as bênçãos dele nos seguem, nós não precisamos fazer nada, então é simplesmente sermos obedientes à sua palavra, e uma delas é: os teus pecados precisam ser confessados, para em sendo confessados haver liberação de perdão, e em havendo liberação de perdão, a bênção dele corre atrás de você. Portanto,
a hora de meditar sobre a respeito dos teus amigos, extremamente importante. Em segundo lugar, se não tem pecado não confessado que está paralisando a tua vida e impede as bênçãos de Deus, que elas venham te alcançar. Que Deus traga esse entendimento ao teu coração por meio do seu Santo Espírito. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e não esquece, Ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando, Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal, que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos você receba essas mensagens naquele mesmo momento, que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.